Você quer receber a verdade que transforma vidas? Porque Deus diz na sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que eu tenho o conhecimento da verdade de Deus, eu estou livre do sistema do mundo, porque eu posso fazer a escolha certa. Você quer fazer a escolha certa nesta noite? Deus tem me incomodado com essa festa. Festa para o sistema do mundo, porque para os que estão em Cristo não há motivo algum de alegria. Há motivo de choro, de pranto e de clamor a Deus, para que haja um conserto. Para que haja um conserto. O homem, por milênios, tem tentado buscar a Deus. E nessa busca de Deus, o homem tem acionado muitos mecanismos, criado muitas formas, criados muitos métodos para tentar alcançar a Deus, quando é muito simples. Quando é muito simples. Lá no Antigo Testamento, bastava cumprir os mandamentos e os estatutos de Deus. Hoje, na dispensação da graça, porque a dispensação da lei terminou com a morte de Jesus na cruz, e a dispensação da graça iniciou com a ressurreição de Jesus. Hoje, nesse período da graça, basta nós vivermos novamente nos mandamentos e nos estatutos de Deus. Mas pastor, qual é a diferença então, se continua a mesma coisa? A diferença é que a lei, ela era enferma, e Jesus veio trazer o remédio da enfermidade da lei. Sabe qual é o remédio da enfermidade da lei? Pelo sangue de Jesus, sermos purificados de todo o pecado. Não deixamos de ser pecadores, mas o sangue de Cristo nos justifica. Esse é o remédio da enfermidade da lei. No período da dispensação da lei, não tinha o que fazer para a remissão de pecados. A remissão de pecados era temporária. Hoje não. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado o tempo todo. Basta eu me arrepender, confessar e pedir perdão a Deus. O sangue de Jesus vem, me lava, me purifica, e eis que as minhas vestes se fazem branca novamente. Na época da lei era o castigo. Hoje não há mais castigo, porque Jesus pagou o preço desse castigo. É simples, mas o ser humano busca muitas maneiras, muitos métodos para querer se chegar a Deus. E nessa busca se criou muitas religiões. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você: Deus nunca criou uma religião. Deus criou um concerto com o homem através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é o caminho de acesso a Deus. É o caminho de resgate, é o caminho do concerto, é o caminho da vitória, é o caminho de vida e vida eterna. Se religião tivesse sido criada por Deus, não precisava Jesus morrer na cruz, porque o homem é especialista em rituais. O homem é especialista em rituais, em liturgias, em criar meios e formas de querer adorar a deuses, porque para adorar a Deus só tem uma maneira, e a palavra de Deus diz que é em espírito e em verdade. E só adora a Deus
quem tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. E só pode ter o Espírito Santo de Deus no coração aquele que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador pessoal da sua vida e procura aperfeiçoar o seu caráter na pessoa dele, porque o padrão não é homens, o padrão é Jesus Cristo. O padrão de caráter não é de homens, o padrão de caráter é na pessoa de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que aquele que se aperfeiçoa no caráter de Cristo e for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Agora, a religião não leva o homem a Deus, mas o homem criou muitas para se expressar, para tentar se comunicar, para tentar aplacar a força de deuses, da atmosfera, das forças dos ventos, das estações. O homem criou muitas coisas. Essas religiões se chamam religiões pagãs. Dentre essas religiões pagãs, existem as que os celtas criaram. Para os celtas e para muitos dessa religião pagã, e você acredite ou não, ainda hoje tem muitas religiões pagãs, e tem o neopaganismo. Isso ainda se mantém, esses rituais ainda se mantêm, essas liturgias ainda se mantêm até hoje. Dentro desse contexto pagão, existem 8 sabates. 8 sabates. O que são os sabates? Vou explicar aqui para você. Existem 8 sabates, também conhecidos como a grande roda solar do ano, celebrados a cada ano sobre formas diferentes por quase todas as culturas do mundo. Se originaram nos antigos rituais que celebravam a passagem do ano de acordo com as estações do ano, as épocas de colheita e a lactação de animais. Assim, o objetivo principal dos sabates são celebrações das mudanças das estações do ano. Dentro do paganismo existem 8 sabates. Cada uma delas marca um período do ano. Mas existe uma que é a mais importante, chamada Samaim. Esse sabate, chamado Samaim, ele marca para o povo celta o fim do ano e o início do ano. O fim do ano para os celtas é no dia 31 de outubro. E o primeiro dia do ano para os celtas é 1º de novembro. Esse sabate, chamado Samaim, marcava o final do ano e o início do novo ano para os celtas. E Samaim, na língua celta, significa fim do ano. Esse Samaim, ele tem uma característica bem marcante. Ele é celebrado numa noite sagrada, entre o dia 30, na virada da noite, entre o dia 30 e o dia 2 de novembro. Era sagrado porque os celtas acreditavam que durante este período, o véu entre os mundos ficava mais estreitinho. E o que acontecia? Permitia a comunicação com aqueles que já haviam morrido. Porém, o que poucos entendem sobre o Samaim, que ele marca o fim do verão. E ele era considerado o ano novo para os celtas. Só que o Samaim, ele marcava essa transição para os celtas. E os celtas tinham entre as suas deidades
uma que era a considerada a maior de todas. O maior deus para os celtas era o Sol. Eles adoravam o Deus Sol. Só que no dia 31 de outubro, o Sol deixava de brilhar, porque entrava a estação do inverno e o Sol era encoberto. Não havia mais sol. Mas pastor, por que se chamava esse sabate de Samaim? Samaim tem esse significado, fim de ano. Mas ele também é o nome dado à entidade dos celtas, que eles consideravam como o Deus das trevas. Centenas de anos atrás, no que é hoje a Grã-Bretanha e norte da França, viveram os celtas. Atualmente, eles se concentram no país de Gales, no oeste da Irlanda e no norte da Escócia. Os celtas, eles adoravam a natureza e tinham muitos deuses, como o Deus Sol, sendo o favorito. Era o Deus Sol que comandava os trabalhos e os momentos de descanso do povo. Era o Deus Sol que fazia a terra bela e as plantações crescerem. Os celtas celebravam seu ano novo na época do dia 1º de novembro. Este dia era celebrado todo ano com uma cerimônia que marcava o fim da estação do sol e o começo da estação das trevas e do frio. Os celtas criam que durante o inverno o Deus Sol era aprisionado por Samaim, o Senhor dos mortos e príncipe das trevas. Cria-se que na noite anterior ao ano novo, ou seja, o 31 de outubro, Samaim reunia todas as pessoas mortas e libertava seus espíritos. Os espíritos dos mortos tomavam diferentes formas. Os maus espíritos tomavam a forma de animais. E os piores entre os maus espíritos, ou seja, aqueles que eram mais maus do que os maus, tomavam formas de gatos. Gatos pretos. Isso lembra alguma coisa? Tomava forma de gatos pretos, tá? Alguns dos espíritos expressavam-se através de seres humanos. Isso também lembra alguma coisa? Espíritos maus se expressando através de seres humanos. Por volta de 31 de outubro, depois que as plantações eram colhidas e ajuntadas nos celeiros, guardadas para o longo período de inverno, o fogo usado para cozinhar nas casas devia ser extinto. Sabe o que acontecia? Eles mandavam apagar todo o fogo no dia 31. Na virada da noite, na madrugada, tinha que se apagar o fogo das casas. Sabe por quê? Como eles criam que no dia 31 de outubro, o Deus Sol era aprisionado por Samaim, o Deus dos mortos e o príncipe das trevas, eles criam que o Deus dos mortos e o príncipe das trevas aprisionava o Sol. O que eles tinham que fazer? Para aplacar a ira do príncipe das trevas, entregar frutas
animais e seres humanos. Nesta noite da virada do dia 31, para eles aplacarem a ira do deus Samaim, o que eles faziam? As pessoas que eram tomadas por espíritos malignos eram lançadas no fogo. Por isso que eu falei do fogo. No dia 31, na virada da noite, todos os celtas apagavam o fogo na sua casa. E os druidas eram os sacerdotes do povo celta. Eles se reuniam todos e eles subiam no alto do monte, em meio ao bosque de carvalhos, porque eles criam que os carvalhos eram sagrados. E em meio ao bosque de carvalhos, eles traziam as ofertas de frutas, eles traziam os animais, ou seja, os gatos, e outros bichos que eles identificavam como aqueles que tinham sido tomados pelos espíritos dos mortos, que o Deus dos mortos havia solto na madrugada, e os seres humanos que eram possuídos pelos espíritos liberados pelo Senhor das Trevas. Isso incluía crianças. Isso incluía crianças. Todas essas pessoas, estes animais e estes frutos eram lançados nessas grandes fogueiras. Quando tudo era consumido pelo fogo, no dia 1º de novembro, os druidas pegavam este fogo, o fogo que havia queimado pessoas, animais e os frutos, e entregavam para cada pessoa nas suas casas. Essas pessoas pegavam esse fogo que os sacerdotes celtas traziam e acendiam novamente o fogo nas suas lareiras, nos seus fogões, nas suas casas, porque eles criam que esse fogo que os druidas haviam trazido, como era um fogo que havia consumido aqueles seres humanos, aqueles animais que foram tomados pelos espíritos liberados pelo Deus das Trevas, que esse fogo dentro da casa ia impedir que os espíritos que ainda estavam vagando entrassem nas suas casas e tomassem os seus corpos. As pessoas sabiam que os espíritos não queriam entrar em animais, em bichos. Então elas se fantasiavam. Os celtas pegavam fantasias com peles de animais, colocavam a cabeça do animal sobre a sua cabeça e aquele couro todo do animal envolto do seu corpo. Por quê? Porque eles criam que o espírito, olhando para eles e identificando eles como um animal, não ia querer entrar neles, ia passar por eles e ia procurar outra pessoa. E aí a banalização dessas coisas vem até hoje. Vem até hoje. Tanto é que no dia do Halloween tem gente vestida de bruxinha, vestida de esqueleto, vestido de demônio, vestido de outras fantasias. Só que isso tem uma origem. A origem era fugir dos espíritos malignos. Por isso eles se fantasiavam. Mas sabe o que Deus diz? Abra comigo aí em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Os versos 9 ao 14. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, do início, bem aí no Pentateuco. Deuteronômio 18, do 9 ao 14 diz assim: quando
entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Preste atenção aqui, meus amados. Esses hábitos pagãos, esses hábitos dos celtas, já existiam muito antes de Jesus. 5 séculos antes de Jesus, eles já aconteciam. Era uma maneira ilusória das pessoas tentarem buscar um relacionamento com deuses. Era uma maneira ilusória do homem tentar aplacar a ira dos deuses. Era uma maneira ilusória dos homens tentarem conter a força da natureza. E Deus, quando Ele fala para o seu povo: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, Ele diz assim: quando entrares nesta terra, não faça nada do que aquelas nações que estão ali costumam fazer. Essa foi a primeira advertência de Deus: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Olha para mim aqui, meus amados. Deus deu para o povo de Israel uma terra que manava leite e mel. Só que Ele disse que eles teriam que guerrear, eles teriam que conquistar o lugar deles, eles teriam que estabelecer o seu compromisso, o seu relacionamento com Deus, rejeitando o que aquelas nações praticavam. Sabe o que Deus diz para mim e para você hoje? Ele diz: comereis o melhor do fruto desta terra, porque o mundo pertence a Deus. O proprietário do mundo é Deus, e Ele fez o mundo para mim e para você comer do melhor dele. Mas sabe o que Deus diz? Olha, no mundo tereis aflições. O que Deus quis dizer? Que o mundo produz o melhor para nós, mas para nós usufruirmos do melhor, nós não podemos praticar nenhuma das abominações que as nações que estão vinculadas ao sistema deste mundo praticam. Nós temos que rejeitar o sistema do mundo. Nós temos que rejeitar as coisas que o mundo impõe. Nós temos que rejeitar as ilusões do mundo, os enredos, os enganos, as astúcias do mundo. O mundo é de Deus e ele foi feito para prover o melhor a mim e a você. Mas Deus adverte: não pratiqueis nenhuma das abominações que estas nações que participam do sistema do mundo praticam. Você está entendendo, meu amado? Você está entendendo? Os celtas eram um povo pagão, tinha uma cultura milenar, mas eram adoradores de vários deuses, e dentre esses deuses, um chamado Samaim. O Samaim é o modelo
atual chamado Halloween. Tudo que os celtas faziam no dia 31 de outubro, as pessoas hoje estão fazendo, só que com nome diferente. Em vez de ser o Sabbat Samaim, é o Halloween. Mas são as mesmas atitudes, os mesmos procedimentos e tem as mesmas implicações no mundo espiritual. Não tem nada de bonitinho de vestir o filho de diabinho e mandar para a festinha do colégio para participar do Halloween. Não tem nada de bonitinho de enfeitar a casa com gato preto, empalhado muitas vezes. Tem gente que coloca gato empalhado, bruxinha. Ai, coisa bonitinha, bruxinha. Bota a bruxinha lá, bota um esqueleto lá, bota uma roupinha bonitinha de esqueleto. Ai, como meu filho está bonitinho. Só que não tem ideia. Teve uma vez que uma moça falava muito bem o inglês. Ela foi para o Japão, para a China, perdão. Ela foi para a China. Lá na China, ela se encontrou com os amigos dela, tinha pessoas esperando ela lá, ela começou a trabalhar um tempo lá, mas de chinês ela não falava nada, mas de inglês ela se virava bem. Um dia ela entrou no restaurante e ela viu um símbolo chinês. Ela achou lindo aquele símbolo chinês. Ela resolveu estampar na camiseta dela e começou a andar com aquela camiseta com o símbolo estampado. Um dia um amigo chinês dela olhou para ela e começou a rir. E ela disse: do que você está rindo? Do que está escrito na tua camiseta. Aí ela disse: mas o que está escrito na minha camiseta? Barata, boa para levar. Tem muitas pessoas que estão usando coisas porque estão achando bonitinha, mas não sabe o que significa. Não tem ideia do que significa. É bonitinho, mas tem uma mensagem. Pastor, e como é que isso chegou até hoje aqui em nós? Simples. Vou ler para vocês como é que chegou até nós. Isso aqui é história. História. Isso está registrado. Não estou falando nada que não tenha registro. A história nos dá resposta sobre o Halloween e por que a festa foi cristianizada pela igreja. Desde o tempo de Constantino, o rei que fez do catolicismo a religião do Estado, os imperadores romanos perceberam que era necessário manter um império unificado, onde o maior número de pessoas professasse somente uma religião. Porém, uma lei foi implementada para forçar a todos os que não eram cristãos a aceitarem o cristianismo. Assim, um grande número de ateus se uniu à igreja, trazendo as práticas e celebrações pagãs, como o Halloween. E elas tiveram que ser cristianizadas, porque o Estado tinha o interesse de uma única religião. Para a Igreja Católica, a única maneira de preservar os pagãos na missa
era permitindo a prática de algumas tradições e costumes. Aos pagãos recém-convertidos, foi liberado para que guardassem alguns festivais, tais como o Halloween, ou o Dia dos Fiéis Defuntos. Eles o usariam para comemorar a morte dos santos. Em 800 depois de Cristo, a Igreja Católica estabeleceu o Dia dos Fiéis Defuntos, no dia 1º de novembro, para que o povo continuasse as suas celebrações antigas. No entanto, a missa que se rezava neste dia se chamava All-Hallow-Mass. All-Hallow-Mass. A noite ficou conhecida como All-Hallow-Even, que significa santificado ou noite santa. E o último nome dado para ela, porque o ser humano tem mania de ir contraindo. Você já prestou atenção como a gente vai contraindo as coisas? Antes a gente dizia assim: como você está? Aí a pessoa dizia: eu estou muito bem, obrigado. Aí depois a gente começou: como é que tu tá? Ah, eu estou bem. Agora o pessoal diz assim: e aí? Aí o outro diz: aham. Não é assim que fazem? Não é assim? Aí o All-Hallow-Mass se transformou em All-Hallow-Even, e o All-Hallow-Even, para simplificar, ficou Halloween. Halloween. Como a Igreja Católica queria manter os pagãos participando da religião oficial, eles tiveram que ceder aos costumes. Para que a coisa não ficasse tão escancarada, a Igreja Católica resolveu colocar no dia 1º de novembro o Dia de Todos os Santos, com a justificativa que eles estavam fazendo lembrança dos mártires do cristianismo que foram mortos pela sua posição de fé em Jesus Cristo. E aí, para que fosse justificado o porquê do ritual demorar 3 dias, porque os pagãos comemoravam 31, 1º e 2º. A Igreja Católica resolveu o assunto. O dia 1º, o dia de Todos os Santos. E no dia 2, dia de Finados. Então agora você sabe a origem. Isso foi apenas para mascarar a verdade, porque a igreja decidiu receber os pagãos dentro do contexto do cristianismo, tentando encobrir. E o que Deus diz? Não pratiqueis as abominações das nações perversas do sistema mundano. E o que eu estou falando aqui está escrito na história, tá, meus amados? Isso aqui está na história da igreja. Se você pegar os livros que contam a história da igreja, você vai ler desde o início lá, quando começou com o dia de Pentecostes, e até a Era das Trevas. A Era das Trevas começou em 800 depois de Cristo, quando estabeleceram a Inquisição, tá? Em perseguição aos pagãos que não aderiram à religião oficial. Mas aqueles que aderiram à religião oficial, eles resolveram ajeitar a situação para que eles participassem das celebrações do catolicismo, tá? Então, o Halloween hoje, os americanos começaram a reviver
essa mesma estrutura. E as escolas de inglês aqui do Brasil resolveram trazer de volta essa cultura para cá. E tem muita gente entrando na onda. Tem muita gente entrando na onda. Pastor, como é que o Halloween foi parar nos Estados Unidos? Muito simples. Os celtas, hoje a gente conhece eles por irlandeses. Tem pessoas que chamam eles de vikings. Eles migraram para os Estados Unidos e levaram os seus costumes. E deixa eu explicar para vocês como é que começou a história do doces ou travessuras. Os irlandeses lá nos Estados Unidos resolveram reviver o seu ritual ancestral. E aí alguns irlandeses saíram a pedir, a mendigar comida nas portas. As pessoas que davam comida para eles fazerem a festa, eles diziam coisas boas. E as pessoas que não davam alimentos, eles amaldiçoavam. E aí os americanos acharam muito engraçadinho, porque é um povo sem muita tradição, sem muita cultura. Eles abraçam a cultura de qualquer um. Aí resolveram abraçar a cultura dos irlandeses. E aí transformaram doces ou travessuras. O que os irlandeses faziam para angariar suprimento para suas festas de adoração pagã, eles transformaram numa noite onde as crianças saem vestidinhas com fantasias, pedindo doce nas portas. E aí os brasileiros resolvem fazer igual. O Samaim, o sabate chamado Samaim, 31 de outubro, é isso aqui que eu já expliquei, só que tem mais. É a mesma data escolhida pelos satanistas. No dia 31 de outubro, no sabate Samaim, os satanistas escolheram para fazer o sabate negro. E aí tem muita gente que ouve nos noticiários que sumiram crianças. 15 dias antes do dia 31 e 15 dias depois do dia 31, crianças somem sem deixar rastro. Tem mães até hoje procurando os filhos. É nessa noite que é dado fim a essas crianças que são capturadas 15 dias antes e 15 dias depois. E no dia 31, a Wicca, que é a Sociedade Mundial das Bruxas, que é uma entidade neopagã, tem também os seus rituais. Tem também os seus rituais. Rituais de adoração a Satanás. Essas coisas todas se misturam. E acontecem tudo no dia 31. Agora me diz, qual é o prazer de participar de uma cerimônia dessa? Qual é o prazer? Abram comigo lá em 2 Pedro 2:20. Segunda Pedro 2:20. Olha o que Deus diz para os convertidos, para aqueles que são cristãos. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Você entendeu aqui, meu amado? Olha o que Deus diz: os que forem outra vez envolvidos no quê? No sistema mundano,
nas abominações das nações que geram o sistema mundano, se novamente forem envolvidos e vencidos por isso, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Meus amados, se o mundo quer cultuar Samaim, se o mundo quer cultuar o Deus dos mortos, o Senhor das trevas, é problema deles. Eles estão com a mente encoberta, eles não têm discernimento, eles não têm conhecimento. Agora nós que conhecemos a verdade, vamos nos posicionar contra Deus, adorando entidades de povos pagãos? Vamos estar reverenciando mortos? Vamos estar praticando obras que são abominação para Deus? Vamos estar concordando com festival aonde seres humanos são entregues em fogueiras, aonde crianças são lançadas no fogo? Deus disse: os vossos filhos e as vossas filhas não passarão pelo fogo. E aí tem pessoas botando roupinha de fantasia, de festa de Halloween, e mandando os seus filhos para o fogo. Nós temos uma responsabilidade, meus amados. Tem muita gente que não gosta quando eu prego essas coisas, quando eu revelo essas coisas. Mas o meu compromisso não é com homens. Eu não tenho compromisso com homens. Meu compromisso é com Deus. E quando eu estava orando, Deus me disse assim: meia verdade não é uma verdade. Eu quero que tu fale tudo. Tinha pessoas que disseram para mim: não, tira esse pedaço fora, tu vai envolver outra religião. Isso está escrito na história, isso está registrado, é fato, fato histórico. Estou revelando para você a verdade, porque o meu compromisso é com Deus. Meu compromisso não é com religião, meu compromisso não é com homens, meu compromisso é com a palavra de Deus. E o que os homens pensam de mim, para mim não tem valor. O que interessa é o que Deus pensa de mim. E a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração. Amém, meus amados? Tem muitas pessoas que não entendem. Mas sabe como é que Deus chama? Abram comigo lá em Tiago 4. Tiago capítulo 4. Tiago 4, verso 4, diz assim: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pastor, o senhor está pegando pesado. Eu não pego pesado, meu amado, é a palavra de Deus. Eu sempre digo, às vezes as pessoas vêm e falam para mim: bah, pastor, o senhor pegou duro hoje. Eu disse: eu não peguei duro. Se tu não gostou, reclama lá com o homem de cima. Foi ele que escreveu. Não fui eu que escrevi, meus amados. Está aqui: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus, Ele nos deu o melhor. Nós temos direito ao melhor. É ordem de Deus que o mundo produz o melhor para nós. Mas Ele disse: quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te der,
não aprenderás a fazer conforme as abominações do sistema do mundo. Deixa o mundo tomar o curso dele, meu amado. Nós não pertencemos ao mundo, nós apenas estamos no mundo. Nós apenas estamos, e nós estamos no mundo com um diferencial. Há em nós um potencial que nos dá entendimento, que nos dá compreensão, que nos faz conhecer a verdade, para que a gente viva em meio a um mundo pagão, em meio a um mundo idólatra, em meio a um mundo de abominações, como mais do que vencedor. Não há nada do mundo que possa atingir a minha vida. Nada. Porque maior é o que está em nós. Muito maior é o que está em nós. Meus amados, abra comigo no Salmo 118, 24. Salmo 118, 24. Verso 24 diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Olha o que Deus diz: este é o dia que Deus fez, e é para nós nos regozijar e para nós nos alegrar. Olha para mim aqui, meus amados. Pode o mundo ter a sua cultura, pode o povo pagão ter a sua cultura, pode as pessoas que estão no sistema do mundo adorarem, fazerem abominações, o que elas quiserem com o dia, mas para mim e para você é o dia que o Senhor fez, e é motivo de alegria e regozijo. O dia 31 de outubro não pertence a ninguém, não pertence a homem algum, ele é de Deus. O dia 31 de outubro ele não tem problema nenhum, o dia 1º de novembro ele não tem problema nenhum, o dia 2 de novembro não tem problema nenhum, porque foi Deus que fez cada um destes dias. O diferencial está no que eu faço com o dia que o Senhor fez. E o que Deus quer que eu e você faça no dia que o Senhor fez, é que a gente se regozije e se alegre no Deus que nos deu o dia. É o Senhor que nós temos que exaltar, é a Ele que nós temos que dar honra, é a Ele que nós temos que glorificar. Não importa o que o mundo quer fazer com o dia 31, com o dia 1 e com o dia 2. Importa o que eu decido fazer com o dia 31, com o dia 1 e com o dia 2. E todo aquele que se prostrar, erguer os olhos para o alto e agradecer a Deus, vai estar agradando o coração do Senhor. Porque Deus diz que é para se regozijar e para se alegrar com o novo dia que Ele dá. Deus fez o dia para mim e para você, para nós nos regozijarmos e nos alegrarmos. Ele disse: esse é o dia que eu fiz. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, porque eu sou amigo de Deus e inimigo do mundo. Você está entendendo, meu amado? Se o mundo quer praticar o mal, cabe a nós ser a luz que muda o mal, mas jamais nós nos apagarmos e deixarmos as trevas nos dominar. Quem tem que dominar somos nós, porque a luz tem poder para dissipar toda a treva. Pode haver trevas onde quer que for, se você acender a luz, acabou as trevas. Nós somos luzeiros de Deus no mundo, para dissipar todas as trevas.
E Deus nos deu cada dia para que a gente se regozije, se alegre e cumpra o que está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e só a Ele darás culto. Ele é o único que deve ser cultuado e adorado, porque Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e não há outro Deus, porque Ele é único. Você crê nisso? Se coloque de pé, feche os teus olhos. Se você conhece alguém que ainda está na ilusão do mundo, que ainda pratica estas obras, interceda por ele agora. Nós vamos interceder agora, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós não estamos para julgar, nós estamos para transformar coisas, para mudar coisas. E nesta noite nós vamos orar para mudar coisas. Nós vamos fazer o dia 31 ser o dia que Deus fez, para que haja regozijo e alegria. Feche teus olhos. E agora você vai pensar em alguém e você vai interceder por essa pessoa. Eu sei que tem muitos jovens aqui que os seus amigos praticam. Eu sei que tem muitos adolescentes que os seus amigos praticam. Eu sei que tem muitos que estão aqui que foram convidados para participar. Te posiciona. Seja amigo de Deus e inimigo do mundo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui reunidos, a Tua igreja, a igreja de Cristo. E em nome de Jesus, nós como igreja, na unidade do Espírito Santo de Deus, nós reivindicamos, ó Senhor, que nesta semana Tu faça com que a mentira que Satanás criou através de ilusões, através de astúcias, de enredos, com ilusões, com coisas mascaradas e encobertas, para receber adoração como Senhor das trevas, como Deus dos mortos, que caia por terra em nome de Jesus. Que o entendimento das pessoas seja aberto, que haja compreensão, e a verdade gere libertação. Que a verdade, que o conhecimento da verdade gere transformação de vidas, gere mudança de atitudes, gere mudanças de procedimentos. Que só Tu seja adorado, Senhor. Que só Tu receba adoração, Senhor. Que só Tu seja glorificado. Que só Tu receba a honra. Porque Tu és o único que pode fazer o dia e fazer a noite. Tu és o único que pode estender os céus. Tu és o único que pode sustentar as nuvens com as Tuas mãos. Tu és o único que pode manter a terra em equilíbrio. Tu és o único, Senhor. Tu és o único e não há outro. E é a Ti que queremos adorar, é a Ti que queremos honrar, reconhecendo que Tu és Deus, que Tu és Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.